Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa aula PDCA-LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Nosso expert, Marcelo Ribeiro, vai dar uma aula sobre o assunto. E a gente vem com uma abordagem adicional do que a mídia e empresas que estão com foco nesse segmento têm abordado. Nós aqui, da comunidade Tudo Sobre OT, entendemos que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai além do assessment jurídico e assessment tecnológico. A gente coloca um pilar adicional, que é o pilar de negócios. Se você é da área de governança, jurídico, TI, marketing, RH, e se a sua empresa realmente está preocupada com a ética da Lei Geral de Proteção de Dados, essa aula é para você. Ter como bônus o contato com o Marcelo para esclarecer as suas dúvidas e entender, para começar, como que você vai fazer a implantação dessa Lei Geral de Proteção de Dados dentro da sua companhia. A lei começa a vigência em agosto de 2020, tá aí. Então, assim, se você ainda não começou, você tá um pouco atrasado. Se você já começou, contratou alguma empresa jurídica para dar apoio para você, ótimo. O que a gente está propondo aqui é uma visão adicional. Então, também é para você essa aula. Fique aqui com a gente, vai ser realmente muito especial. O Marcelo Ribeiro, hoje, como empreendedor da Assessment TI, ele tem trabalhado no dia a dia, visitando grandes empresas e trazendo essa mesma abordagem que a gente vai trazer para você. Pessoal, ele tem contato com empresas multinacionais líderes em bancos de dados, que inclusive já tem trabalhos por causa do GDPR na Europa, e quando vê essa abordagem, se surpreende, fala: olha, muito obrigada, Marcelo, porque eu não estava tendo essa visão, que complementa e dá amplitude para você fazer algo realmente sustentável dentro da sua companhia em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Além de empresas líderes de banco de dados, o Marcelo tem feito essa abordagem em empresas do segmento financeiro, tanto banco como empresas de meios de pagamento, seguradoras, e são os mesmos feedbacks. A abordagem também está sendo feita com empresas de varejo, afinal, o varejo acaba tendo muito dado, o contato com esse consumidor e, afinal, como tratar tudo isso dentro da lei, dentro de forma ética. Eu realmente espero que você aproveite essa aula. A gente, para entregar algo para vocês, a gente procura realmente os profissionais mais renomados. Então, a gente fez um filtro. O Marcelo, ele já fez essa apresentação exclusiva dentro da nossa comunidade de Internet das Coisas, na comunidade fechada. Todo mundo que esteve presente elogiou e pôde ampliar o seu trabalho de Lei Geral de Proteção de Dados dentro da companhia com esses insights poderosíssimos. Então, a nossa aula ela vai ter como base esses pilares, ok? Vamos só repassar o assessment jurídico. Então, a gente vai falar um pouco sobre essas regras da lei, a gente também vai compartilhar um pouco do impacto do GDPR, para você se conscientizar que, se você não tomar uma providência agora, você pode ter sérios riscos. E em relação à parte tecnológica, a gente também vai falar, afinal, a gente entende que 90% dos bancos de dados não estão preparados para o direito do dono do dado. Se você ainda não ouviu essa nomenclatura, que é o direito do dono do dado, fica tranquilo. Daqui a pouco, em alguns minutos, você vai poder se inteirar e conhecer sobre essas questões que envolvem a tecnologia dentro desse processo. E mais, que é o nosso grande diamante dessa aula, é a
parte a questão de negócios, e a gente está falando de processos. A importância de você integrar todos da sua companhia que tem a relação clientes internos e externos dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. Marcelo, obrigada pela disposição. Obrigado pela aula também. Você entendeu bastante a mensagem. Eu te agradeço. Pessoal, Marcelo é de vocês. Aproveitem. Bom dia, pessoal. Começando, eu queria explicar como que eu cheguei nessa metodologia e o porquê. Primeiro o seguinte, eu já fui CIO de empresa de internet, já trabalhei com internet em provedor de internet, inclusive tenho experiência em certificações, SOCs, ISO, e como responsável pela área, eu senti uma certa dificuldade de os fornecedores não conhecerem o negócio. Desde o ano passado, eu comecei a me interessar pela LGPD e GDPR. E fui em muitas palestras de escritórios jurídicos e de fornecedores de TI. E eu senti a falta do quê? Os escritórios jurídicos estavam dando como seria a metodologia na letra fria da lei, por se tratar uma lei, só que o assessment jurídico ele tem um limite, ele vai até a página 2. Por outro lado, você tem as empresas de TI que oferecem ferramentas e, infelizmente, elas oferecem as ferramentas falando, olha, contrate a minha ferramenta que ela vai resolver todos os seus problemas. E não é por aí. Se você não souber os processos que envolvem dados pessoais, se você não souber qual é o estágio de controle que você está, você pode correr o risco de fazer o assessment jurídico, ter um belo relatório de recomendações e não saber o que vai fazer com isso depois. E do lado da ferramenta de TI, você corre o risco de contratar essa ferramenta e o fornecedor, na hora da implantação, fala, tá, quais são os processos que envolvem isso daí que eu tenho que proteger? Opa, eu não sabia que eu tinha que saber isso. Então, a nossa metodologia ela é integrada, onde eu tenho o assessment jurídico, onde vai tratar exclusivamente da parte jurídica, da letra fria da lei, recomendações de contrato. Eu tenho todo o levantamento de entendimento do seu negócio, os processos que envolvem dados pessoais e dados sensíveis. O que você faz, que estágio você está e para onde você tem que ir. E só depois disso que eu vou ver possíveis ferramentas de TI que terão que ser implementadas para proteger o teu processo. Então, dada essa explanação, eu me certifiquei em GDPR pela uma certificadora internacional, porque no Brasil não existe certificação ainda de LGPD. Se vocês não têm ciência, a nossa lei é 90% cópia da lei europeia. Então, coisas que não estão cobertas na nossa lei, a gente usa a GDPR como referência, porque provavelmente vai seguir a mesma linha. Lembrando que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais foi aprovada no Congresso, só falta a sanção presidencial, né, no dia de hoje, então a coisa está ficando séria, está acabando aquela dúvida de coisa de brasileiro, será que vai ser sério ou não? Para vocês terem uma ideia, o Brasil precisava de uma lei dessa, porque existiam apenas 4 países nas Américas que não tinham uma lei de proteção de dados. Brasil, Venezuela, Haiti e Cuba. Então vejam como que a gente estava. Ok? Então vamos começar.